Bora. Então, vamos lá. É, Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu me chamo José e essa aqui é a Luana e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, sobre ufologia, sobre crenças limitantes. Eu e Luana, nós já tivemos o nosso despertar, assim, pode-se dizer que o início da nossa expansão da consciência. E as nossas experiências, o nosso encontro nos levou a essa expansão da mente, que hoje nos proporciona muito bem-estar. E nada melhor do que dividir esses ensinamentos, esses estudos que a gente tem com outras pessoas. Porque, como o próprio nome do canal diz, nós estamos semeando luz, semeando bem-estar, né? E também esclarecimento sobre esta realidade que a gente se encontra nessa dimensão que a gente se encontra nesse momento. Então, eu sou o José, já falei, né, meu nome. Fala aí de ti, Luana. Olá, eu sou a Luana e Estou, José. Nem sei se eu é, falei isso. Ah, sou a Luana, nesta encarnação sou a Luana. E a gente tá aqui porque eu e o José, eu acho que tem alguma sincronicidade aí, né, uma conexão muito forte, e eu sei que a gente não tá aqui por acaso, alguma coisa nos uniu de novo, né. Acredito que a gente sempre esteve unido, sempre estivemos juntos, só que cada um para um lado, né, mas as nossas centelhas sempre estiveram juntas, né. Tanto que a nossa mudança foi muito parecida, foi muito perto uma da outra, muito perto. então eu acho que não é por acaso que a gente está aqui de novo juntos para fazer alguma coisa, né, para poder fazer alguma coisa aí pelo planeta Terra, pelas pessoas, né. Então por isso que a gente se uniu para um propósito comum de ajudar na expansão da consciência, não só nossa, mas também das pessoas que também estão passando por esse processo, né, de despertar espiritual, expansão da consciência, Ou que querem ou começar. que ou que querem começar, exatamente. Que, nossa, acendeu uma fagulhinha e normalmente a gente vai para onde, né, vai pra internet, para o Google, para o YouTube, que pelo menos para mim foi aí onde eu comecei, né, foi lá no senhor YouTube. Que é isso aqui, né. E aí E aí é essa o nosso propósito, entendeu? Por isso que a gente está aqui e resolveu junto, né, começar, né, a compartilhar, como o José já falou, a semear sementes, né, para junto com vocês, né, também, né, eu acredito que vocês também vão semear sementes a partir das nossas sementes, que eu não sei, como eu falei com o José, se nós vamos colher já os frutos, né, mas sim as próximas gerações. Então a gente precisa começar, né, com a mão na massa, com a mão na terra, né, e é por isso que a gente está aqui. Exatamente. E assim, falando sobre o início, né? é, eu e a Luana, a gente teve a honra de se conhecer há uns 5 anos atrás, Foi por aí, sim, cinco foi por anos aí. atrás, 2016, 2016 2016, 4 foi. mais 2021, 5, É, 5 anos. ou é 6? Não sei. 5, acho que é 5. 6 E anos? Vai fazer 6 na verdade, vai né. fazer 6, né? Nossa. E assim, foi uma amizade instantânea. E a gente se deu super bem no período em que eu fui fazer um mestrado aí em Goiânia, né? A Luana de Goiânia, e eu sou de Belém do Pará. Então, fui fazer um mestrado aí e foi uma experiência maravilhosa. O mestrado foi muito bom, mas eu não terminei ele. É, e, e E que assim, bom. pois é, né? Que bom para mim, porque realmente eu vi que ele não era o caminho para mim, né? Na época eu não era uma pessoa, não tinha ideia do que era espiritualidade, centelha, eu superior, não tinha ideia nenhuma. Na verdade, eu até eu chegava a falar para as pessoas que
que assim, a realidade era aquilo ali, isso tudo é balela, é espírito. Eu associava logo aquela questão do espírito, visagem, que a gente chama aqui em Belém, é, aparições, sobrenatural, aquilo que nos traz, que traz a algumas pessoas um medo do sobrenatural. E era essa a minha ideia da espiritualidade, que era isso, né? Tinha, claro, a religião, que é o Espírito Santo, uma coisa divina, mas eu estava completamente afastado da religião. E ainda eu também não tenho religião. Hoje eu não tenho ainda, eu não tenho religião. Porque a gente vai vendo depois, eventualmente, que espiritualidade e religião não precisam estarem juntas. De uma instituição, né, Não precisam. religiosa, doutrinas, e é bem ao contrário disso. A gente começa a ver, "Epa, eu não preciso de vestir nenhum rótulo de eu sou católica, eu sou evangélica", eu ia falar assim, eu sou evangélica, Mas não deixa de ser o crente. O eu sou católico é crente. protestante, eu sei lá o quê, agora eu sou kardecista, eu sou, né, tem essa coisa de vestir, né. Então, quando a gente começa a despertar, a gente quer, tirar os rótulos. E religião a gente vai aprendendo que não vai fazer parte de uma instituição, de maneira alguma. A religião é o contato com o seu próprio espírito, com a sua própria centelha, com o seu próprio eu superior, né. Mas realmente nessa fase de despertar, a gente passa por aí, né, ou na umbanda, ou você vai num centro espírita, você passa É. por essas religiões, mas Existe, não quer dizer que você seja, né, existe uma, bem uma existe, existe, né, acho que várias formas do despertar acontecer, né? Ele também. pode, a religião, ela pode oferecer uma certa porta de entrada, mas tem uma coisa que eu queria falar sobre espiritualidade, que é o seguinte, que eu acompanho uma terapeuta americana chamada Teal Swan, e ela postou recentemente no Instagram dela a seguinte frase: religião é para aqueles que não querem ir para o inferno, e espiritualidade é para aquelas pessoas que já passaram pelo inferno. Assim, é um pouco pesado, mas tem muito a ver, porque o despertar, ele aconteceu, para mim, pelo menos, depois de uma sucessão de eventos assim terríveis, traumatizantes, muita dor. Um período de muita dor, muito Ou sofrimento. seja, você estava no inferno, né, É passou no inferno. óbvio que quando a gente fala de inferno, é uma analogia a um estado De de cons sofrimento, de escuridão, de dor, né? é isso aí. E É uma fase assim, até do despertar espiritual, que fala, as noites escuras da alma, né. Porque na verdade despertar já vem há milênios, a gente vai só desabrochando cada vez mais, né, tomando isso. conhecimento de diversas coisas, mas a gente vem aí ao longo do tempo sofrendo. E o despertar é pelo sofrimento, muitas vezes, né, claro que nem Muitas todos vezes, precisam nem sempre, mas assim, no parâmetro que a gente está hoje, na sociedade se encontra hoje, é bem provável que a maioria das pessoas despertem na dor. Eu acredito isso, sabe? Mas Não existem é que você outras acredita, você formas. passou por isso, você é um exemplo vivo de que é assim. E hoje, assim, eu tenho muito amor, muita gratidão por ter passado por tudo que eu passei. Exatamente. Muita gratidão, até assim, eu juro, é uma alegria de poder ter passado por aquilo e sobreviver, entendeu? Mas antes de eu falar, assim, eu queria falar da lei citar a lei da polaridade do Caibalion, né, que diz que uma das leis universais é que nós estamos num universo de polos. É dual. Uma coisa não funciona sem a outra, não consegue existir sem a outra. A luz, ela não existe sem a escuridão. Mas e Uhum. aí? Isso significa que a gente precisa precisamos ser pessoas ruins, experimentar ser ruim ou sofrer para 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 poder evoluir, para expandir? Não necessariamente, mas a gente precisa
é importante você reconhecer a tua escuridão. Começa por aí, entendeu? Reconhecer qual é, o que é, qual é o meu lado negro. E até é difícil, mas eventualmente é possível amar o teu lado negro também, né? Integrar a luz com a sombra, né? Amar suas sombras. É Isso. realmente. Então, desculpa te interromper, pode falar. Não, mas era só isso que eu ia falar mesmo. E assim, eu quero falar um pouquinho sobre qual foram algumas coisas que aconteceram que, que, que culminou num momento em que eu intitulo de um despertar. Porque a gente está falando de sofrimento e tal, mas rapidamente, eu já tinha, na verdade, vários problemas familiares, no caso, né? Com meus pais, meus irmãos, e um sentimento assim, eu era acompanhado por um sentimento de vítima, de vitimismo. E esse sentimento de vitimismo, ele me gerava muita revolta, muita raiva, muita mágoa. E isso, com o tempo, isso foi crescendo e crescendo. Aí eu me mudei para Goiânia, fiz um mestrado lá, eu vi que não era para mim, eu fiquei muito decepcionado com isso. Entrei num momento de depressão e conheci a Luana lá em Goiânia, né, no mestrado. E depois disso, quando eu voltei para Belém, eu, eu fiquei ainda pior, porque eu não aceitava que aquilo não tinha dado certo. Eu me torturava por aquilo ter dado errado, né? Porque na minha mente deu errado. Nossa, deu errado, eu tentei, eu fiz de tudo e aquilo me martirizou. E quando a gente continua alimentando o sofrimento, a escuridão, ela vai crescendo e ela vai crescendo e ela vai crescendo, né? E eu entrei num momento em que eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida agora? Que não deu certo esse mestrado, estou desempregado, não sei o que faço. Estava de volta com 30 e... Eu acho que quando eu voltei de Goiânia eu já estava com 29 anos, eu acho. Não, não. Devia ter Nossa, 30 já, 31. Por aí. Quando eu voltei de 2018, quase 2019, foi com foi 30. 2018, foi 2019. Foi Foi 2019? 2019, quase 2019. Foi 2 anos e meio que eu passei. E aí, quando eu voltei, eu me vi perdido. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. Estou perdido, não tenho dinheiro, não estou de volta na casa dos meus pais. E eu que queria ser essa pessoa tão independente, era um sofrimento para mim, porque já vinha de uma infância, de uma adolescência em que eu não tinha uma boa relação com meus pais. Então era muito sofrido estar ali, né? E aí, depois desse período, eu fui procurar, ok, o que que eu vou fazer agora? E, e aí eu fui começar atrás da minha, do meu rumo, do meu propósito, comecei a buscar esse propósito, até que aconteceu uma coisa, em que quando começou, eu já estava bem assim, mal, achando que tudo era muito difícil, achando que não vou conseguir, não vou conseguir, eu já tentei um negócio, não deu certo, viajei, fui para lá, não deu certo. E, e aí quando teve a pandemia, quando começou a pandemia em Belém, por volta de abril, eu fiquei doente, fiquei muito doente. E aí eu fui piorando, piorando, cada vez mais. A febre foi aumentando. E na época não tinha hospital, estava tudo fechado, tudo parado. E eu não podia sair de casa, mas eu estava cada vez pior. E era noticiário falando desgraça atrás de desgraça, desgraça atrás de desgraça. E aí foi assim durante mais ou menos uns 15 dias. Aí teve esse dia em que
eu estava com tanta febre que eu tinha delírios assim, diários, delírios diários. E febre, dor no corpo, eu perdi muito líquido. Eu peso quase 100 quilos e na época eu estava pesando 70 e poucos de tanto líquido que eu perdia. Eu dormia e a minha cama estava ensopada de água, porque eu perdia muita água e era muita febre. E ao mesmo tempo a família não podia estar comigo, porque todo mundo desconfiando que era Covid, e não era Covid, era sarampo, mas eu não sabia até então. E, e aí que eu atingi esse estado, onde eu na época eu não entendi o que que era, eu achava que era achava que tinha sido um sonho, mas eu cheguei num lugar, imagina uma pessoa cética, chegando num lugar em que luz, luz, era muita luz, uma luz branca maravilhosa, e era uma paz. Isso no 15º dia doente. Era uma Mas e na sua paz. casa? Você estava na sua Eu casa? estava, eu Sozinho, tava na minha casa, sozinho. delirando, Sozinho assim, não, sozinho não. desmaiado. Ou você Tava, estava os meus acordado? pais Como é que... estavam lá, mas cada um estava isolado, Ah, né? Porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu também não queria estar perto deles, porque se eu passasse alguma coisa para eles, eu não ia me desculpar, né? não, sim, eu queria entender melhor, e também para quem estiver ouvindo entender melhor, essa parte onde você falou que via muita luz, você estava sozinho na sua casa, certo? Sozinho, E, à isso. E noite. aí você estava desacordado ou você estava Eu acordado? Isso estava foi consciente ou acordado. inconsciente? Eu estava Ah, acordado. Eu lembro de estar acordado, delirando. Eu lembro do delírio. Eu lembro que eu mas não falo, eu não não era um cons... delírio, você eu estava lembro, vivendo essa assim, não, experiência. mas antes de eu chegar nesse estado, de ver essa luz, antes era um Uhum, delírio. É uma coisa muito louca. Quem já teve uhum. uma febre muito alta e sabe o que é um delírio, é você estar num estado em que você não tem consciência da sua própria loucura. Nossa, E eram pensamentos nada a ver, eram os pensamentos que não tinham nexo, não se conectavam. E o pior de tudo é que eu me lembro deles perfeitamente. Mas é um delírio. E aí, eu lembro de estar delirando nesse dia, nessa noite. E eu lembro que já no início eu já estava pensando assim: esse é meu fim, é aqui, né? E aí que eu entrei nesse momento. Eu achei por um momento que eu estivesse morrendo. que eu tivesse dormido e tivesse ido para esse lugar como num sonho. Aham. Mas não foi isso. Depois eu fui ver que não foi isso. Que eu cheguei nesse lugar. Era uma Projetado, né? Você se projetou, né? Você projetou a sua consciência. Foi tipo isso, uma viagem astral. pode ser uma viagem, não Eles falam muito também de desdobramento, né? Desdobramento da consciência. Você pode ter desdobrado e ido até esse local, que não é um local, né? É um estado de consciência, como você falou mesmo. e esse lugar era luz. Era luz, era uma luz maravilhosa. E era uma luz que não só iluminava, junto com a luz era amor, era paz. Era um negócio indescritível, maravilhoso, muito bom. E, e, e eu lembro de ter assim, de estar ali e pensar, meu Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa incrível. Eu fiquei contemplando aquela luz. E aí eu tinha certeza ali naquele momento que eu iria morrer. E aí Nossa, veio, mas não era uma coisa pesada. Era não, assim, mas no estado em que eu não. estava ali, não, era tipo assim, meu Deus, que maravilha, sabe? Cheguei no paraíso. O paraíso É, existe. era isso. Que, nossa, que coisa maravilhosa, não tem ódio, não tem mágoa, não tem nada. E aí, eu lembro de ter falado a seguinte coisa
para mim mesmo, ou para alguém, ou para alguma coisa que estivesse me ouvindo, eu não sei. Eu falei assim, poxa, tudo bem, mas eu queria ainda fazer algumas coisas aí, aqui. Mas se é a sua vontade já que eu parta, tudo bem, tá tudo ótimo. Aí não me lembro de mais nada. Nossa. Foi tipo uma experiência de quase morte. Exato. Aí depois, com o tempo, eu fui descobrir que foi uma experiência de quase morte. Mas antes de falar disso, deixa eu só explicar o que aconteceu depois. E aí, no dia seguinte, eu acordei. E aí, eu vi manchas na minha pele. Para quem não sabe, quando a gente tem sarampo, quando as manchas aparecem na pele, é que você está começando a se curar do Hum, sarampo. E aí, quando eu acordei e vi as manchas no meu corpo, eu pensei, meu Deus, graças a Deus, não é Covid. Mas olha a cabeça da pessoa, porque o sarampo ainda é mais letal do que o Covid, né? E assim, eu fiquei feliz. E falei, meu Deus do céu, eu estou aqui, eu estou me recuperando. Aí depois disso comecei a tomar, eu tomava 6, 7 litros de água por dia para recuperar. Eu tinha perdido muito peso. Aí 2 dias depois saiu o exame, o resultado do exame não era Covid, era sarampo. E eu pensei, bem, o que aconteceu comigo? Eu não isso, entendia. eles mexeram o pauzinho lá em cima, a espiritualidade lá, os planos superiores, né. E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu, inclusive, no início, depois de ter tido essa experiência, eu falava disso rindo para as pessoas. Meu Deus, eu achei que fosse morrer. Mas, na verdade, é, eu achava que fosse um sonho. Mas depois, pesquisando, aí eu vi, eu encontrei esse termo, né, que é a experiência de quase morte. Inclusive tem E um documentário na Netflix que fala sobre isso. sim. E aí eu fui vendo, fui ligando os pontos, aí eu pensei, foi isso que eu tive, sim. Foi isso que eu tive, sim. Mas tudo mudou depois daquilo. Tudo mudou. Eu perdi o medo de morrer. Eu não tenho mais medo de morrer. Não tenho, porque é maravilhoso. Gente, olha só, a espiritualidade, ela teve que me levar ali para eu entender. E aí, várias coisas maravilhosas aconteceram que a gente vai contar aí nos próximos encontros, ou então até hoje mesmo. Várias outras. Aí foi um processo, foi aí o momento do despertar. E aí foram várias coisas acontecendo. Eu sofria de ansiedade durante muitos anos antes, e aí depois eu encontrei uma forma de curar essa ansiedade em mim. Enfim, nós ainda estamos nesse processo de expansão, mas assim, mais importante de tudo isso é que é a oportunidade de falar para as pessoas o seguinte, que a realidade ela não é isso, essa coisa pesada, essa coisa escura, essa coisa cruel que a gente acha que é, entendeu? Acho que essa foi a grande mensagem que deu, que Perfeito. acalentou, que me acalentou na época, porque eu achava que o mundo era uma selva. Quem nunca ouviu falar nisso? O mundo é uma selva. O Ellen Couto fala muito isso, o Ellen Couto, que o mundo é uma selva, que descer na selva, né, que é o planeta Terra, né. Mas não é isso não, é Mas isso não mesmo. é isso, a gente nunca está só. Nunca estamos só e nunca vamos estar. Nunca vamos estar. O nosso eu superior está sempre com a gente, nossos guias. E o que quer que seja que você, o que você creia, né? Ele vai estar sempre com você, né? Então é isso. Isso aqui é um pouquinho da história do meu despertar. E Luana, fala um pouquinho aí do teu processo. E engraçado que ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu muito próximo de da mudança também que a Luana teve. E aí a primeira coisa, a primeira, os primeiros assuntos, os primeiros tópicos, as primeiras
As primeiras conversas que a gente teve, eu tive com a Luana sobre isso. Porque eu já tinha alguma coisa em mim querendo entender o que é isso, que eu não sei o que é. E aí a Luana já tinha tido o despertar dela e me falou várias coisas enfim, tudo aconteceu conforme era para ter acontecido, como sempre é, né? A realidade é perfeita. Mas fala Exatamente. aí da tua experiência. Na verdade, assim, você falando agora, o que eu percebo é que a gente tem vários despertares, né? Isso foi mais É, um despertar, né? isso. Por exemplo, a consciência do que é a morte, né? Ou do que não é a morte, porque a morte é uma crença, que você acabou de provar que não existe, que a vida é eterna. O corpo é perecível, mas a consciência, o espírito é eterno, né? Então você, assim, vendo agora, você teve mais um grande despertar, né, da consciência, uma expansão de consciência, né? Porque você teve consciência da vida após a vida, né? Enfim. E porque eu acredito assim que você já vinha vindo despertando antes, né? Até pelas nossas conversas, como você falou, né? Eu também, assim, a nosso despertar foi bem parecido assim no começo, né? Essa questão do mestrado, né, que a gente fez junto, e que causou muito sofrimento, não só para você. Eu acredito que não só para mim, mas muitos alunos, muitas pessoas que fazem e decidem, escolhem, optam por fazer um mestrado, um doutorado, né? Tem essa questão. É porque eu já vi outras pessoas passando por isso e vejo até hoje, né? Um sofrimento da Era uma depressão realidade comum, né? Assim, comum. no nosso contexto ali do mestrado, quando a gente era aluno de mestrado, alunos tomando remédios antidepressivos ali, né, Exatamente. para poder Suicídio. continuar a fazer suicídios. Então Óbvio tem muito. que obviamente tem um lado bom, né? Tem um lado bom, que é o do conhecimento, do estudo para surgir novas teorias e descobrir Na novos verdade, fenômenos, mas também tem um lado da saúde mental que é muito mas que nem é tão ruim latente. assim. Porque foi por isso que a gente despertou. Foi Ah, um foi um. entendeu? Para mim, pelo menos, foi um negócio assim, ó. Porque eu precisei passar por aquilo, senão não estava aqui agora. Não tinha despertado, não tinha expandido minha consciência. Realmente também passei por um momento de dor, de sofrimento, né, muito grande, de também me sentir perdida, porque é normal, né? A gente começa no despertar da consciência se sentir perdido. O que que eu estou fazendo aqui? Quem é que eu sou? A gente começa a questionar, será que é isso mesmo a vida? Não é possível que eu vim para cá para sofrer. Quem eu sou? Será que a vida acaba aqui mesmo? Se acaba aqui, então eu vou acabar logo com isso, porque eu não aguento mais sofrer, né? E eu sofri muito também. Mas foi muito bom. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, ainda bem, que bom. Então não era ruim. A gente que naquele momento tem aquela percepção de que é ruim. O nosso ego, ele que não tem né, a percepção do todo, que é bem limitadinha, como se estivesse numa caixinha, que a gente só tem consciência daquilo. A nossa mente fica assim, ó. Não consegue ver além ou acima, não, eu estou passando por isso aqui, mas eu sei que vai melhorar e é preciso, porque talvez eu vou passar por um outro processo, eu preciso passar por uma mudança. Hoje eu consigo ter essa percepção, mas naquela época eu não tinha essa percepção. Mas que foi muito bom, né, eu ter passado por isso. E foi ali o meu começo do despertar, né? A minha mãe falou: olha, tem uma mulher ali que passa carta, né, tarô. Hoje a gente fala muito de tarô, né? Mas era carta. Aí eu fui lá. Eu estava realmente alguma coisa dentro de mim, sabe? Por mais que aqui fora eu estava no sofrimento, no estado de sofrimento, lá dentro existia um negocinho assim, querendo melhorar, querendo sair daquela situação, daquele sofrimento, daquele estado. E eu fui. E aí aquela mulher começou a falar umas coisas assim, e eu também tinha o meu lado, olha só as polaridades, né? Um ladinho cético que não acreditava em nada, que isso, né? Mas tinha uma pontinha lá dentro de mim que eu não conseguia perceber ela, que tinha assim que acreditava, que tinha essa fé, né, no esoterismo, vamos dizer, na espiritualidade, né, que tudo podia melhorar.
E fui lá, e ela me falou umas coisas, eu, nossa. E aquilo foi mexendo comigo. E ela foi falando umas coisas, como que essa mulher sabe disso? Me pergunta, como que essa mulher sabe disso? Porque tinha esse lado cético, né? E aí, enfim, eu sei que no outro dia minha vida mudou completamente, né? Eu também, como o José comentou, ficava, ai, gente, né, questão da religião. Ai, minha mãe falava assim, tudo é energia, porque ela vem, né, em questão da religião, ela vem por esse lado da Umbanda, do kardecismo, do espiritismo, né? Ela já vai para esse lado aí. E aí, e eu acho, ai, o que ela tá falando? Não é possível, né? Que besteira. E eu me lembro muito bem que no outro dia eu acordei diferente mesmo, como se alguma coisa, além do que aquela mulher me falou, tivesse mexido dentro de mim, né? Que eu, sei lá, eu estudava para concurso, peguei o concurso, joguei de lado e comecei a pesquisar no YouTube, né? Nossa, o que é energia? De onde surgiu tudo isso, né? Do que é feito o universo? De onde eu vim? E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui buscando mais sobre esses assuntos, né? Sobre energia, sobre. Aí eu lembro que um dos primeiros vídeos que iam me vindo era sobre mediunidade, era aquela Márcia Fernandes, foi um dos primeiros vídeos que eu assisti, era da Márcia. E Aham. aí foi onde eu me. Onde ela. Uma coisa que marcou muito da Márcia, desse processo, dessa fase que eu vivi de despertar da consciência, que eu vivenciei outras fases também, foi a questão dos cristais, né? Que sempre estiveram aqui, mas eu não tinha consciência. Aqui em casa tinha cristal, passava a minha vida assim, você vai vivendo assim, eu como se você não olhasse para o lado. A E gente eles estavam esquece de contemplar, né? A gente tá ali, olha, tem um negócio viveu agora, aqui. porque está tudo aqui agora, tudo que você precisa saber e entender sobre você É, está aqui, agora. Só que a gente está tão no plano da mente que eu tenho que fazer amanhã, que eu vou fazer depois, amanhã eu tenho que estudar, eu vou ter prova, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar as dívidas, que você não olha para o lado. Então, eu me lembro muito bem que ela falou de cristal, olha só, foi um estímulo para me associar com outras coisas. Porque eu me lembro, na verdade, o meu despertar nem começou aqui. Aí depois eu raciocinei, eu refleti que o meu despertar começou antes. Mas quando eu li o livro Segredo, lá no começo da faculdade, lá em 2013, 2014, depois que eu tive um término de relacionamento, que me fez sofrer, e aí aquilo me fez buscar algo para sair daquela situação. E aí me chegou na consciência o livro Segredo. E aí eu comecei a ler, e aquilo eu ia testando, e eu via que aquela coisa acontecia, eu falava, meu Deus do céu, isso é mágica, falava naquela época. E naquele falava da pedra. E aí eu lembro que tinha uma pedra aqui em casa, minha mãe gostava, e lá atrás eu também gostava de cristais na minha infância, mas não me lembrava que lá na minha infância eu já tinha tido esse contato. Mas a gente vai crescendo e a vida vai indo e a gente vai sendo levado por outros caminhos. Mas uma hora isso volta para você, né? Então, no começo foi os cristais, né? A consciência, a tomada de consciência dos cristais, né? Sobre a mediunidade, sobre essa questão da energia, universo, física quântica. Então, começaram a vir várias informações mesmo, né? E aí eu fui despertando. A questão do anticoncepcional, que eu parei de tomar anticoncepcional, eu tinha refluxo, dor de estômago, e aí, enfim, eu foram lembro. Eu lembro que eu várias acompanhei. transformações. Tu sofria muito com aquilo. Nossa. Exatamente. Eu sempre tive assim, e aí eu precisava realmente despertar, porque senão eu não sei para qual o que ia acontecer com a Luana, né? Então eu precisava ter sido acordada, minha filha, acorda. Então, assim, aí foram acontecendo várias coisas, vários despertares, assim, né? Que foram acontecendo, e se eu for falar aqui agora de todos, mas assim, uma das mudanças mais fortes foi naqueles períodos, né, lá de 2013, né, que foi um termo de relacionamento, né, que me trouxe o livro, né, O Segredo. Depois 2018, né, com a questão dos animais também, que foi para mim também foi um despertar,
porque eu tinha, assim, uma conexão com animais lá na minha infância, mas isso foi se perdendo por conta de espelhamento mesmo com a família, né? Eu vim numa família tradicional, né? Enfim, e, e isso foi apagado. E aí eu voltei a me conectar de novo com os animais lá agora, em 2018, né? E foram os grandes despertares mesmo para mim, né? Foi bem nessas épocas de 2013 e 2018, né? Depois vieram outros, 2019, passando por vários processos que a gente pode até especificar aqui, os processos de despertar da consciência. Tá passando aí Não, cada... eu tô ouvindo o carro da pamonha, né? Da pamonha? Deixa eu ver. Da Ó, pamonha. não é pamonha, Não é do ovo. Não, pamonha. é o carro do rodo. Da Rodo. bagunça. Muito obrigada, eu não tô precisando de rodo ainda não. É, Mas foi isso aí, né? A questão, minhas grandes mudanças aí de transformações. Questão do veganismo, do vegetarianismo, tudo né? Então, foram coisas acontecendo em momentos, se a gente for olhar assim, exatamente. uma linha do tempo, né? Você É, traçar uma linha do tempo, que não é uma linha, ela é em espiral, que a coisa vai bem é que uma mesmo. espiral. Tá vendo? Que é uma espiral mesmo, lá o cristal lá atrás aí volta. Mas Não é uma linha, a gente volta. falando sobre isso, sobre a questão do despertar, você falou que quando você teve consciência do seu despertar, você percebeu que você já estava despertando antes, né? Eu voltei lá e falei, gente, como que eu não percebi? Eu já estava tentando acordar. Porque é Na como se mi- você tivesse. A sensação é como se você estivesse dormindo. É, Dormindo mesmo. Gente, parece que eu estava tivesse, dormindo. éramos zumbis, E aí né? eu acordei, como é que eu não via isso antes, né? Parece que eu estava seguindo a boiada, né? Então todo mundo tá indo assim, e eu estava indo junto, e não percebi. E era como se eu estivesse dentro de uma caixinha, onde eu não sabia que existia, por exemplo, o veganismo, eu não sabia que existia o vegetarianismo. Ou, na verdade, olha só, lá em 2013, ou foi 2014, não me lembro, eu vi um vídeo de veganismo no Facebook, aquilo tocou meu coração, eu chorei vendo aquele vídeo, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas. Aquilo é como se aquilo tivesse plantado aquela Plantada, a semente. semente, só que não estava na hora de florescer, entendeu? Mas no momento certo, tudo tem um momento certo, no tempo divino, na hora certa, no momento certo. Por isso que tá tudo certo. A gente, que a mente nossa que entorpece as coisas, mas Deus tá sempre certo, escreve tudo certo, na linha certa, no momento certo. A gente é que distorce a realidade. E com Mas, relação assim, a isso, né, de quando começou o despertar, quando foi o início, né, nessa experiência de quase morte que eu tive, foi o momento em que eu vi, epa, tem alguma coisa aqui, despertei, tem um negócio aqui, acendeu uma luz. Só que com certeza já vinha antes, tu lembra que eu falava contigo e a gente já conversava sobre isso? E eu lembro até que eu conversava muito contigo e eu falava, eu queria entender, mas eu não consigo. E também teve algo também relacionado a animais também comigo. sim, a gente. A minha cachorra fugiu e foi muito sofrido para mim, muito sofrido. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: Hum, assim, a questão que eu quero levantar é a seguinte: como uma pessoa que hoje, digamos que tem alguém ouvindo a gente, agora ouvindo ou vendo a gente, que está numa situação que a gente estava antes, de sofrimento, de, de agonia, de escuridão. Como é que ela começaria esse processo? Entendeu? E pensando nisso agora, né? Está falando sobre o início do despertar. Eu acredito que o início do despertar está quando a gente começa a se questionar. Foi o que você falou. Começar a se perguntar: será que a vida é isso? A vida é esse sofrimento mesmo?
eu acho que é um bom ponto de partida para o início da expansão da consciência. Se perguntar para si mesmo, né? Que isso? O que está acontecendo? Por quê? Por que está acontecendo? E começar a se perguntar: a vida é isso? Não tem mais? Não tem mais? Será que não tem alguma coisa? Além Qual é disso o meu daqui, né? propósito? Para que eu vim para cá? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que não foi para sofrer, para passar por isso. Então quero saber. É, porque eu tinha muito isso, porque eu não me encaixava em nada, né? Eu não gostava disso, eu não gostava daquilo outro, eu sabia o que eu não gostava, né? E não me identificava, por exemplo, com o curso que eu fiz, né? E foi também um dos grandes que me ajudou a despertar foi essa questão do curso, né? Não é nem E curso que sabe, fala. sabe o que é engraçado também, Luana? Parece que sempre vem um julgamento também E junto, né? Um julgamento. Ah, eu gosto daquilo, então eu sou isso. Eu não gosto daquilo, eu sou aquilo. É, é, identificar. a culpa invade quando eu dizia para mim mesmo que eu não gostava desse mestrado. Não gostava de fazer nada. Mas aí vem o julgamento e a coisa você não pode não gostar, Você tem né? que se identificar com uma coisa. Porque eu via o povo falando, as pessoas falando, nossa, eu amo isso que eu faço, eu adoro, é isso aqui. E eu ficava, meu Deus, eu preciso gostar de alguma coisa, porque enfiar isso na nossa mente, né? Você tem que, sei lá, tem que fazer um curso, você tem que ser algo, porque as pessoas elas identificam, né, um rótulo. Você se veste tem um rótulo. Não, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser dentista, um administrador, você tem que vestir uma roupa, né? E aí a gente isso que faz o sofrimento, e gera o sofrimento, que a gente tá ali, às vezes até vestindo uma roupa que você nem serve em você, mas como falaram para você que você tem que seguir o padrão, né? E imagina, quando você nem se encaixa no padrão, que Ou nem eu então não me. você também é múltiplas coisas também, né? Você Na de verdade, não repente é nada disso, nós estamos experimentando tudo isso. E não é isso, é, não é a profissão, a gente não é o emprego, a gente não é um curso, a gente não é nada disso. Isso são só as identificações, é como se fosse um jogo de videogame, né? Faz parte do personagem, não é? O personagem tem que vestir lá, tem lá os escudos, as roupinhas, aí dá o nome do personagem, aí dá, sei lá, esse personagem vai ser, sei lá, tô num jogo, eu não entendo muito de jogo, vai não, ser mas um mago, vai ser um guerreiro, vai ser um isso, arqueiro. é, Então é esse isso. personagem tem esse nome, ele tem essa classe, ele tem essa roupa azul. Ele é isso. Na verdade, não. Não, porque ele morre, depois você vai e volta de novo pro jogo. Investe outra coisa, escolhe outra experiência, um outro cenário, escolhe um outro, sei lá, uma outra roupa. Agora você quer um guerreiro, você não quer mais o mago. Eu quero agora vestir o guerreiro, entendeu? Então, o guerreiro vai para onde? Vai, sei lá, vai para a guerra, né? Um outro cenário, outras vestimentas, são outros instrumentos que ele vai usar. Então, são outras pessoas que ele vai se relacionar. Não, e que é diferente do mago. Mas o negócio que gera o sofrimento é a gente se identificar com aquilo, é o O apego. Só apego. isso. Então, se você é isso, você se limita a experienciar aquilo. Porque se eu não me identifico com o administrador, o arquétipo do administrador, eu não sou isso, então agora eu me permito experienciar terapeuta, outros arquétipos, né? Ou sei lá, eu não sou isso. Então eu posso estar experienciando outros personagens numa vida só. Por que não? Porque o que eles falam é que cada vida, nessa vida eu vim ser médico, na próxima eu vou ser advogado. Por que eu não posso estar experienciando, sei lá, professor, agora não quero mais ser professor. Ok, desapega, solta, agora eu quero, sei lá, ser blogueira, né, ou influencer. Ou eu quero, agora eu quero fazer terapia holística, fazer, não ser.
Porque você não é nada disso, você é. Acabou, ponto. Porque senão você sofre. E sofre, porque eu não me identifico. E aí? Então eu não sou ninguém? Que esse era um É, dos maiores sofrimentos meus. a Porque eu não me busca via incessante. encaixada em nada daquilo. Eu não me via bióloga, eu não me via administradora. E eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô lascada. A busca incessante de se definir, de É, se colocar naqueles mosaicos onde a sim, gente enxerga a sociedade, um médico, um doutor, um advogado, um administrador, um pesquisador, aquilo, a necessidade que a sociedade acaba por muitas vezes impondo, pondo. né? E Que a você gente tem que se classificar. é como se fosse um programa. Olha, o normal é o quê? Você casar, ter filhos, fazer uma faculdade, ter um emprego, trabalhar das 8 às 6 da tarde, aí você chega em casa, você encontra. É um padrão. Se parece que você não segue aquilo que eles te falaram, você começa a se sentir perdido de novo. E você seguir boiado, porque tá todo mundo vestindo esse molde, é um padrão, é um programa. Você começa a perceber, nossa, naquela época era do mesmo jeito, né? O povo casava, tinha um monte de filho, aí tinha uma vida normal, né? Normal lá. E hoje, de novo, eu comecei a perceber, de novo, as pessoas se casando, criando família, trabalhando das 8 às 6, vivendo estressada, aí preocupada com as contas. Eu, gente, será que a vida é isso? Não é possível que a vida é isso. Então, a gente já está chegando no fim, né, do nosso primeiro encontro. Quero muito agradecer a Luana por essa ideia. É muito, muito bom poder compartilhar essas coisas que a gente passou e passa para não só ajudar as pessoas, mas também que a gente, para que a gente não se sinta sozinho aqui, né? Porque além de tudo, todas essas coisas maravilhosas assim que a gente tem aprendido todos os dias, estar em conexão com as pessoas também é muito importante, muito Hum, importante. Então, esse nosso podcast, a gente vai lançar ele em breve, colocar ele no ar e também vídeos no YouTube aqui. Muito obrigado, Luana, pelo encontro. Quer falar alguma coisa? Inclusive, comenta aí embaixo se você também passa por isso. Isso! Comenta, compartilha, se inscreve para você não perder os próximos encontros que a gente vai fazer aqui. Isso aí. Mais alguma coisa? É isso mesmo. Por hoje é só, né? Depois a gente aparece aqui com mais histórias, mais experiências, né? Para quem sabe ajudar quem está passando, né, por esse processo, também ajudar no despertar, né? Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu também passei por isso. Por quê? Porque eu também passei por isso, né? Eu também ia lá, nossa, assisti o vídeo, nossa, meu Deus do céu, eu passei por isso também. E isso me ajudava lá, ainda bem. Pensei que eu era só eu que passava por isso, mas a gente vê que Exatamente. não A é gente só se a sente gente. A gente se sente quando perdido, doido. Meu Deus, será que eu tô doida aqui? Não, isso minha filha, você não acontece tá doido. demais. Vocês não Conf- tá doido, não. Nós também passou por isso. E Conforme a vamos expansão continuar vai passando. passando, a gente parece que vai se sentindo cada vez mais sozinhos, que a gente vê que ao nosso redor as pessoas elas não têm a mesma visão e a gente começa, meu Deus, será que eu tô só É aqui? uma fase também, viu, gente? A gente pode falar depois, que a gente começa a acordar e tá todo mundo dormindo ainda, né? E você fala, meu Deus do céu, o que que eu vou falar agora? Tô lascada, tô sozinha. Eu passei por isso também. Então a gente pode falar mais sobre isso também, né? Depois, mais pra frente, Eu né? vou só tirar uma cartinha aqui então para uma mensagem de encerramento, tá? Para a gente terminar o nosso podcast, o nosso encontro de hoje. Vou tirar aqui uma cartinha aqui do Osho, que é o meu oráculo. Vamos ver aqui, eu não estou olhando. Ah, olha aqui, ó. Deve estar ao contrário o vídeo, é isolamento Isolamento glacial. social. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Não, Isolamento.
Que a gente passa por esse processo, né, de isolamento. A gente passou, todo mundo, né? Além do isolamento que as pessoas tiveram que passar, nós tivemos que passar de estar na nossa casa, não poder se conectar com as pessoas da forma que a gente gostaria, né? Assim, presencialmente. O isolamento glacial também fala, se você vê aqui, é um rosto, e nesse rosto tem as lágrimas, e as lágrimas, elas derretem o gelo em volta dele, que está prendendo. Então tem tudo a ver com o que a gente falou, porque a gente se sentindo isolado e muitas vezes se sentindo com que a dor que a gente sente, só a gente sente, que ninguém entende a gente, né? E a gente está aqui para dizer que não, que a gente entende sim, a gente já passou pelo que você passou, ou está passando nesse momento, e que as lágrimas, elas vão servir para derreter esse gelo que isola. Entendeu? É Olha uma só que experiência. legal, coisa legal, né? Na verdade, esse isolamento para a gente aprender. Olha só o tanto que foi legal essa experiência. Expandiu a consciência, é por algum motivo. Não é ao acaso que a gente teve que viver essa experiência. Não é algo ruim como a nossa mente julga, né? É necessário mesmo para a gente poder expandir a consciência, né? É E isso que aí. vai chegar logo o momento em que a gente vai agradecer por ter passado por isso, porque a gente está num outro momento de muita Até rir, né? paz e De tudo que a gente gratidão, alegria. é, E é isso. é. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Luano. Até mais.